Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos aqui para mais um culto diretamente aqui da nossa igreja, na rua 15 de novembro, na Presbiteriana Central de Jacareí. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo 126 para a nossa leitura inicial, a fim já de aquecer o nosso coração com esperança, com fé, com alimento eterno, que é a palavra viva e eficaz do nosso bom Deus. Salmo de número 126 diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Uma palavra maravilhosa de esperança e de restauração. E o nosso desejo é que nós possamos também ficar como quem sonha, quando nós vermos a grande libertação e o grande livramento do Senhor nesse tempo pandêmico. Vamos orar, agradecer ao nosso bom Deus por mais uma noite, por mais uma transmissão, para que tudo corra de acordo com a vontade soberana do nosso Deus nessa noite. Pai Santo, queremos te agradecer por mais uma noite que o Senhor nos concede. Quero agradecer pelos irmãos e pelas irmãs, Senhor Deus, que estão participando ativamente, Senhor, dessas transmissões. Eu quero te pedir, ó Deus, que a Tua santa palavra, ó Pai, venha alimentar e fortalecer essas vidas. Ó Pai, nós esperamos em Ti, cremos em Ti e os nossos olhos estão todos postos em Ti, Senhor. Nós não podemos esperar em homens, nós não podemos esperar em príncipes ou cavaleiros, mas esperamos no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Queremos Te pedir, ó Pai, que Tu venhas restaurar a nossa sorte, como diz o Salmo 126. Restaura para que possamos ficar como quem sonha, para que com júbilo, Senhor, possamos cada vez mais celebrar o grande livramento e a bênção do Senhor sobre a vida do Teu povo. Te peço, ó Pai, que Tu dirija cada ato, Senhor, deste culto nessa noite, e que mais uma vez a Tua presença, Senhor, se faça sentir no nosso meio, quer seja aqui nesse templo, quer seja na casa dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Que aquele que está só nessa noite, ó Pai, se sinta acolhido pela presença do Teu Santo Espírito. Que aquele que está em família possa também sentir a Tua graça envolvendo cada membro do seu lar, ó Pai. E eu quero Te agradecer por tudo, no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, vamos louvar a Deus com um hino de número 177, cujo título é Firme nas Promessas. Vamos entoar com todo o nosso coração esse hino, porque nós precisamos verdadeiramente nos firmar nas promessas do Senhor. Vamos cantar. Cantarei louvores ao meu Criador.
sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade já desfruto, enfim, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua cruz, cada dia mais se alegra em sua luz. Firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Boa noite, irmãos. Vamos louvar ao nosso Deus com alguns cânticos. Pelo Senhor, marchando sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus. Vencemos a batalha, toda alma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Messias, marchando sim em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Vencemos a batalha, contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de
Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Senhor dos Exércitos, obrigado, ó Pai Santo, por esse momento que nos encontramos na Tua casa em comunhão contigo. Obrigado, ó Pai Santo, por este grupo reunido aqui, ó Pai, preparando mais um trabalho, ó Pai, para o Teu povo que se encontra em casa. Obrigado, Senhor, que nos proporcionasse essa oportunidade, ó Pai Santo. Quero te pedir em favor do Teu jovem, do Teu servo pastor, de cada um que aqui se encontra, ó Pai. Tu esteja abençoando e fortalecendo, ó Pai Santo, na Tua fé. Te pedimos em favor daqueles que estão nos ouvindo, ó Pai Santo, que Tu possa alcançar cada um. E te agradecemos também, ó Pai, pelas vidas deles. Te agradecemos, ó Pai Santo, pela nossa saúde. E queremos te pedir em favor daqueles que se encontram enfermos. Te pedimos em favor da Tua igreja, ó Pai Santo, que nós possamos ter uma igreja para a honra e glória do Teu santo nome. Quero te pedir, ó Pai Santo, por esse momento difícil que o mundo vive, ó Pai Santo, dessa pandemia. Tu esteja, ó Pai, no controle de cada povo, de cada nação, ó Pai. E peço, por favor, aquele que se encontra muito internado, ó Pai Santo. Tu visite, esteja, ó Pai, abençoando e curando e livrando de toda essa enfermidade. Nós queremos te lembrar também, ó Pai Santo, da cidade de Oiapoque, onde muito triste, ó Pai Santo, o que está acontecendo lá. Que tu esteja, ó Pai, no controle, abençoando, ó Pai Santo, os médicos, abençoando, ó Pai Santo, toda a equipe de saúde, para que tudo, ó Pai, que possa acontecer, ó Pai Santo, possa ter a Tua direção e possa ser de acordo com a Tua vontade. Quero te pedir também, ó Pai Santo, a favor do Brasil, esse momento difícil que o Brasil está vivendo, e te pedir em favor da pessoa do presidente, tu esteja dando sabedoria, esteja dando, ó Pai, a Tua direção, para que ele possa governar de acordo com a Tua vontade. Obrigado, ó Pai Santo, por cada vida aqui. Obrigado, ó Pai Santo, pela Tua igreja. Obrigado, ó Pai Santo, por esse momento que nós estamos vivendo na Tua casa. Perdoa os nossos pecados. Nós oramos, Pai Santo, no nome santo de Jesus. Amém.
Seguro estou, não tenho temor do mal, sim, guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, vil me vem livrar. A sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Não posso ter receio do malfeitor, que procura perdi-las me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim, a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. Estando bem firmado em Jesus meu Rei, sigo avante confiando em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Graças a Deus por esse hino maravilhoso para nos preparar para a exposição da palavra do nosso bom Deus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11, e hoje nós vamos ler o verso de número 30. Além de Hebreus 11, 30, eu quero te pedir que você também abra sua Bíblia depois em Josué, capítulo 6, e mantenha-la aberta, porque esse capítulo 11, verso 30, é a interpretação do Novo Testamento sobre os fatos do Antigo. Então, nós vamos trabalhar tanto no Novo quanto no Velho Testamento nessa noite. Hebreus, capítulo 11, verso 30, diz assim: Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Aí eu te peço que você deixe a sua Bíblia aberta agora em Josué, capítulo 6, e nós vamos fazer uma oração pedindo a direção do Senhor para esse tempo, para a exposição da sua palavra, para que possamos mais uma vez ser alimentados, fortalecidos, agraciados pela presença do Senhor. Pai, queremos te agradecer mais uma vez pela tua palavra lida nessa noite. Queremos te agradecer, Senhor, porque ela nos dá ânimo, porque ela nos dá fé,
Porque ela nos dá esperança, ela nos dá convicção, certeza de fatos que nós não podemos ver com olhos naturais. Mas te louvamos e te engrandecemos, ó Pai, porque Tu tens derramado sobre a nossa vida uma medida especial e o Senhor tem nos dado fé. E ainda, Senhor, que irmãos e irmãs espalhados nessa transmissão em diferentes bairros da cidade de Jacareí, ou do estado de São Paulo, ou fora do Brasil, possam até mesmo imaginar que a sua fé é muito pequena, mas a Tua palavra também nos ensina que ainda que tivéssemos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós diríamos a um monte, arranca-te daí, lança-te ao mar, e assim seria. Por isso, ó Pai, eu quero Te agradecer nessa noite pela Tua palavra. Eu quero Te agradecer por este culto. Eu quero agradecer-Te, Senhor, pelos irmãos que estão participando ativamente, Senhor, desses cultos transmitidos, Senhor, ao vivo, diretamente de nossa igreja. Que a Tua graça esteja conosco para explicar e aplicar, Senhor, as verdades desse texto com didática, com precisão, Senhor, e com clareza. Que os irmãos sejam edificados para a glória do Teu santo nome. Eu assim Te agradeço, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Queridos, aqui em Hebreus 11, verso 30, fala que pela fé ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. E essa história é relatada em Josué, capítulo 6, do verso 1 ao verso 21. E eu te peço que você mantenha a sua Bíblia aberta lá em Josué, capítulo 6, e com teus olhos e com teu entendimento lá em Hebreus 11, 30, porque ele está dizendo, o autor, com a interpretação, com a inspiração do Santo Espírito, dizendo: tudo aquilo aconteceu porque aqueles homens e aquelas mulheres foram movidas pelo poder de Deus e pela fé no Deus que realiza milagres. A gente poderia dizer sobre essa história da queda das muralhas, né, de Jericó, que há 3 grandes personagens nessa história. O primeiro personagem, claro, o próprio Josué, liderando toda essa batalha, liderando toda essa peregrinação depois da morte de Moisés. E eu quero dar um destaque aqui. Moisés peregrinou com essa nação, grandes milagres foram feitos através dele. E agora Moisés está morto e Moisés não vai entrar na terra prometida, e agora o jovem Josué, servo de Moisés, agora vai ser conhecido como servo do Senhor. E é assim que o livro de Josué relata no seu finalzinho, dizendo: Josué, servo do Senhor. Mas no início do livro de Josué, vai dizer no capítulo 1, Josué, servo de Moisés. Agora, tente imaginar a fé que esse homem tinha que desempenhar nesse tempo. Ele agora ia suceder ninguém menos do que Moisés. Pense, um homem que falava face a face com Deus, que Deus revelava a sua glória a ele. E quando ele entrava no templo, a nuvem do Senhor envolvia o lugar. Era um homem de uma experiência profunda, e agora Josué, está ocupando o lugar de Moisés e conduzindo essa nação. O segundo grande personagem dessa história, a gente poderia dizer, a própria nação de Israel. Mas pasmem, porque o autor de Hebreus está focando justamente nessa conquista, nessa entrada, porque é a segunda geração. A primeira geração que saiu com Moisés pelo deserto, esses ficaram pelo deserto porque foram rebeldes. Se você, por exemplo, olhar a história de Israel no capítulo 13 e 14 do livro de Números, você vai ver que Moisés manda espias a terra prometida, e eles voltam, e quando eles voltam, eles vão dizer: olha, a terra é muito boa, mana leite e mel, e trouxeram, né, suas uvas, trouxeram alimentos daquele lugar, mas eles disseram assim: mas o povo daquele lugar é muito grande, e nós somos como gafanhotos aos seus olhos. E é engraçado que quando há um medo que nos paralisa, quando há uma ansiedade angustiante, projetada para o futuro, nós começamos a ver as coisas de maneira desproporcional. E essa primeira geração olhou para aquele povo, olhou para aquela terra, viu os seus benefícios, mas quando viram os moradores daquele lugar, simplesmente fizeram uma narrativa totalmente desproporcional com a existência humana, porque em nenhum momento da história dos seres humanos existiam homens tão grandes
que nós fôssemos como gafanhotos aos seus olhos. E como você conhece a história, Josué e Calebe, foi encontrado neles um espírito totalmente diferente. E eles vão dizer à nação: vamos enfrentar porque o Senhor Deus é conosco. No entanto, toda a nação começa a chorar e começa a murmurar. E Moisés, angustiado, Deus se revela a Moisés e diz: vou destruir essa nação, Moisés, e de você eu farei um grande povo, uma grande nação, e cumprirei as minhas promessas. E Moisés, no papel de intercessor, clama pelo povo e diz: Senhor, não faça isso, para que as outras nações não digam que o Senhor tirou esse povo do Egito e não teve condições de sustentá-los e dar-lhes a vitória, e assim os mataram diante do deserto que eles estavam ali habitando e peregrinando. Deus então ouve a oração de Moisés, não destrói a nação, mas Deus, em sua ira, faz um juramento: essa geração não vai entrar na terra prometida. Quem vai entrar vão ser os filhos, e os filhos dos filhos. E agora é essa geração, é esse povo que peregrinou durante 40 anos no deserto, ouvindo do poder de Deus, vendo o poder de Deus, vendo a provisão, o livramento, o cuidado, andando com uma nuvem para que durante o dia o sol não molestasse, e durante a noite numa coluna de fogo para que o frio não fosse tamanho que viesse simplesmente a matá-los. Deus então, no seu cuidado, também providenciava o maná, o alimento que caía do céu para essa nação. E agora eles estão diante da terra prometida e a conquista vai começar a partir de Jericó. E um terceiro personagem que se destaca nessa história, não darei enfoque a ela aqui nesse personagem, porque eu falarei sobre ela no domingo, é Raabe, a prostituta. Uma mulher que recebe os espias na sua terra, agora é uma nova geração, são novos espias que vão espiar a terra, e essa mulher vai acobertá-los, vai protegê-los, então é feito um juramento que ela será salva. E essa mulher entra na genealogia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a primeira coisa que eu quero destacar na história de Josué, capítulo 6, do verso 1 ao verso 21, é que Josué crê na promessa de vitória da parte de Deus. E do verso 1 ao verso 5 do capítulo 6, é dito que, ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, e ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei, os seus valentes, vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, e assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão as trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz do zunido dela, todo o povo gritará com um grande grito, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Mas eu quero destacar alguns pontos importantes aqui desse texto. Primeira coisa é o que Deus ordena a Josué. Ele diz: olha. E é engraçado que quando você lê Hebreus capítulo 11, vai dizer que a fé é a firme convicção de fatos que não se veem. E aqui Deus está dizendo assim para ele: olha, observa, atenta para o que eu vou fazer. E ele diz: entreguei na tua mão Jericó. Deus não está dizendo eu vou entregar. Deus já está usando o passado, como se o fato já estivesse acontecido. Ou melhor, o fato já aconteceu de acordo com o decreto de Deus na eternidade. E é para essa fé, meus irmãos, que Deus está nos chamando. Nós
temos que olhar para o futuro como já concreto, como já realizado nas nossas vidas. Quando nós pensarmos em novos céus e nova terra, precisamos pensar como um fato consumado. Quando nós olharmos para Apocalipse e vermos que o falso profeta, a besta, o próprio diabo serão destruídos, serão derrotados, nós precisamos olhar para esses grandes fatos, para essas grandes promessas, como já concluídas, como já realizadas. E queridos, isso é muito importante para a nossa caminhada em fé. Qualquer pessoa que deseja agradar a Deus deve crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que o invocam. E Josué simplesmente, como sucessor de Moisés, recebe essa promessa e a todo Israel é transmitida essa promessa e eles vão marchar na certeza de que Deus já entregou a eles aquilo que Ele prometeu. Eu não sei qual é o tamanho da tua luta, eu não sei qual é o tamanho da tua angústia, mas uma coisa eu tenho certeza à luz da palavra de Deus. Se a tua fé é do tamanho de um grão de mostarda, eu quero te dizer que isso é suficiente. Você não precisa nem de mais, nem de menos. Você já tem o necessário para ver com os olhos da fé aquilo que Deus prometeu como já concretizado na sua vida e na sua história. Mas preciso alertá-lo mais uma vez. Fé não é um simples pensamento positivo ou um salto no escuro. É a fé firmada naquilo que Deus disse que já fez na eternidade e que vai se concretizar no tempo, no caso, para nós, em um futuro breve. E no caso aqui de Josué, eles vão rodear essa cidade durante 6 dias. E no 7º eles vão dar 7 voltas. E aí eles vão tocar a trombeta, vão gritar, e as muralhas, então, vão ceder e vão cair. Mas o que acontece nesse ato de fé, nessa vida pela fé, tanto da nação, quanto de Josué, como da própria Raabe, né? Josué, no segundo ponto que eu quero destacar aqui, Josué transmite fielmente as ordens de Deus ao povo. E do verso 6, né, ao verso 7, nós vemos Josué começando a passar para a nação todas as orientações que Deus trouxe a ele. Diz assim: então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança. E 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Olha que curioso. Aqui nós temos a direção sendo passada para todo o povo de maneira fiel, de maneira íntegra, fazendo uma aplicação para os nossos dias, para todos aqueles que são chamados a pregarem o evangelho, missionários, evangelistas, pastores, presbíteros, a igreja como um todo. Nós somos chamados para anunciar, para proclamar fielmente aquilo que Deus nos revelou. Nós não podemos acrescentar e nem retirar nada do livro das Sagradas Escrituras. Nós precisamos e temos que proclamar essa palavra com integridade. Jericó estava estrategicamente ali localizada no lado oriental de Canaã. E ali ela foi fundada por tribos nômades do deserto, vindas do leste, e cruzaram o Jordão e invadiram aquela terra, né? E a cidade de Jericó era protegida por espessos muros, e tinham guerreiros poderosos para evitar a invasão daqueles que vinham dos vales principais que davam acesso à parte central de Canaã. A cidade, olha, pasmem, ela não era muito esplendorosa, ela não era tão grande, ela era uma cidade pequena. Ela tinha uma circunferência de 600 metros e media aproximadamente 225 por 80 metros. Por causa do acesso que tinha água fresca e estoque de comida, o povo de Jericó podia esperar pelo momento propício por trás das grandes muralhas da cidade. Ali estava uma cidade invadida,
Uma cidade que Deus havia determinado há muito tempo que ela seria destruída por causa dos seus pecados. E Deus usaria a nação de Israel para executar o seu juízo sobre esta nação. Essa nação simplesmente estava cercada por muralhas poderosas. Dizem que era capaz de passar 2 carroças indo e vindo em cima daquelas muralhas de tão grande que eram. Mas uma coisa é certa, quanto maiores são as muralhas, maiores também são os medos. E o inimigo estava com medo, e por isso uma muralha tão grande, tão forte, tão robusta, para trazer para aquele povo uma determinada segurança. Trazendo uma aplicação aqui para as nossas vidas, muitas vezes a nossa busca constante por segurança nada mais revela do que os nossos medos. E a verdade é que quanto mais nós entendemos que o nosso Deus é grande, que o nosso Deus é todo-poderoso, menos segurança dessa vida nós estaremos interessados ou estaremos abalados com notícias que muitas vezes nos sobrevêm. E é dito que a nação ali, de Jericó, estava abalada quando viram o exército do Senhor, porque ouviram dizer o que Deus havia feito através daquele povo, daquela nação que se chama Israel. Aí nós vamos para um terceiro momento, e nesse terceiro momento o povo seguiu as instruções dadas por Deus a Josué. E isso é relatado do verso 8 ao verso 11. Então notem bem, a primeira coisa que acontece é Deus revelar a sua promessa, dizer, já entreguei em tuas mãos. No segundo momento, Josué é chamado a transmitir fielmente essa promessa. E nessa noite, que eu seja encontrado fiel, transmitindo as promessas do Senhor para a tua vida, que está aí, sentado na sua sala ou na sua cozinha, preparando ali um jantar ou algo do tipo, e ao mesmo tempo ouvindo essa mensagem. Mas aí tem um terceiro momento. O povo seguiu essas instruções. Queridos, pouco vai adiantar se houver uma revelação, houver uma transmissão fiel dessa palavra, se não houver obediência do povo. E o autor de Hebreus, como eu falei com você, um olho no Antigo, um olho no Novo, o Novo vai dizer que pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 vezes. E olha que curioso, eles mandaram espias, e no passado havia espias. Os espias voltaram amedrontados. Esses espias voltaram cheios de vigor, dizendo que a terra era deles, que eles tomariam posse e que Deus já estava movendo, porque eles estavam aterrorizados, porque o Deus de Israel tinha mostrado o seu poder para as nações e a sua fama estava se espalhando. Assim como no Novo Testamento, quando Jesus começou a pregar e anunciar e a realizar os grandes milagres, seus grandes feitos, a sua fama se espalhava por todos os povoados, aldeias e regiões. E todos queriam ouvir a Jesus de Nazaré. Queridos, olha, um grande avivamento para a nossa história seria o seguinte, em que um povo que tem uma revelação nas mãos, que é a Sagrada Escritura, que tem líderes que transmitem fielmente essa promessa, e um povo que ouve e obedece a essas palavras, viverão o melhor de Deus, o milagre de Deus, o livramento de Deus, o cuidado de Deus. Esse povo passará por lutas, passará também por dificuldades, mas eles serão sustentados pelo poder de Deus. E olha que curioso, eles tinham que andar em volta dos muros, eles tinham que tocar o chifre, emitir um som, eles tinham que gritar, mas todos eles tinham que estar armados, porque Deus derrubaria as muralhas, mas eles deveriam entrar e lutar e exterminar o inimigo. Irmãos, e aqui tem os dois lados da moeda. Deus faz milagres,
mas Deus também opera nas coisas cotidianas, nas coisas ordinárias da vida, comuns da vida. Não pense você que não terá que, na sua vida, ter que puxar da espada. E entenda isso de maneira figurada, viu? Eu não sei qual é a espada que você vai puxar na sua vida. De repente é a dedicação, é o esforço, é o estudo, né? É o trabalho cada vez mais dedicado, de repente uma hora extra, algo a mais. Eu não sei o que você terá que fazer, mas eu sei que em toda a história nós vemos Deus operando de maneira milagrosa, mas Deus também dando ordens de lutar. E do verso 8 ao verso 11, que a gente não leu ainda, diz assim: assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, com as 7 trombetas de chifre de carneiro, diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas, a retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém, ao povo ordenaram a Josué, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai. E então gritareis. E assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez, e entraram no arraial, e ali pernoitaram. Queridos, Josué e os israelitas colocaram a sua fé em Deus. Agora olha que curioso. Um líder cheio de fé, sacerdotes obedientes cheios de fé, e uma nação junta com eles em fé venceram. Aplicando para a nossa realidade. Um pastor com fé, presbíteros e diáconos com fé, e uma igreja com fé, ela se tornará conquistadora. No caso do Antigo Testamento, a ordem era para invadir e trazer a punição àquela nação que estava vivendo em pecado. Agora, com o olhar do Novo Testamento, nós saímos pelas ruas, nós entramos nas cidades, não para a punição, mas para a pregação do Evangelho, que libertará cativos do poder do pecado. Que Deus entre nas nossas casas, que Deus entre na casa dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, daqueles que estão em conflito, estão em crise, estão abandonando a fé ou estão vivendo em pecado que desagrada completamente ao nosso Deus. Que Deus entre na história, exerça a sua fé, meu irmão e minha irmã. Como eu tenho dito aqui, eu não sei o tamanho da tua luta, mas eu sei que uma fé com o tamanho de um grão de mostarda pode mover montanhas. E nesse caso aqui, foram muralhas que vieram abaixo por causa da fé desses homens, dessas mulheres e dessas crianças que estavam ali aguardando a grande vitória do Senhor. Mas aqui a gente também vê, né, que eles colocaram a fé em Deus por causa de porque em sua fé eles foram prósperos e bem-sucedidos, porque Josué lá atrás, no capítulo 1, vai seguir a orientação de Deus: não te aparte do livro dessa lei, porque ele vai te fazer prosperar. Em contrapartida, os pais se recusaram a seguir a coluna de nuvem em direção à terra prometida, e nenhuma da antiga geração dos pais entraram na terra prometida. O autor de Hebreus, então, foca nesse lugar, nesse ponto, para justamente nos mostrar o seguinte: copie o exemplo da segunda geração. Deus poderia ter inspirado o autor de Hebreus a escolher, de repente, Josué capítulo 10, um dos momentos mais emblemáticos da história de Israel, em que Josué, no meio da batalha, diz: retente aí sol, e para aí lua, e parou tudo, e eles ganharam a batalha. Mas não. Josué, ou melhor, o autor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, movido e orientado por ele, supervisionado por esse Santo Espírito, ele é levado a escolher essa porção. Porque toda a nação, desde o cabeça aos sacerdotes e a nação, estavam juntas num só propósito. Não havia medo, não havia murmuração, não havia
nada que pudesse condená-los. E ali é o melhor momento, é o primeiro momento que eles vão ter a sua grande conquista. E em último lugar, meus irmãos, para concluir, Deus cumpre com a sua palavra. Do verso 20 ao verso 21 diz: gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o zunido da trombeta, levantado grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente ao fio da espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Queridos, o que a gente está aprendendo aqui nessa noite, a partir desse pequeno trecho da história de Israel e daquele versículo 30 do capítulo 11 de Hebreus? Primeiro, Josué crê na promessa de vitória da parte de Deus. E aqui a gente poderia aplicar aos líderes, pastores, presbíteros, diáconos, oficiais da igreja que estão assistindo nessa noite. Creia como Josué. Nós, como liderança eleita da igreja, a igreja viu em nós talentos, caráter e a presença do Espírito Santo. E nós somos chamados a exercer fé para conduzir o povo. O povo seguiu as instruções dadas por Deus a Josué. E Josué, num ato de fidelidade, ele transmite tudo aquilo que Deus havia prometido, nem mais e nem menos. E como já era de se esperar, o nosso Deus, que não mente e que não é filho de homem para mentir ou enganar, ele cumpre com a sua palavra, porque Deus, meus irmãos, ele não tem compromisso com homens. Quando ele jura por ele mesmo, pelo seu nome, porque não há nada e nem ninguém superior a ele. E quando ele diz, eu vou fazer, ele faz. E o que nós precisamos aprender é a obedecer e a descansar confiantemente na sua promessa. E ele cumpriu com a sua palavra. Que nessa noite você tenha isso muito claro diante dos seus olhos. Como Deus falou para Josué, olha, entreguei em tuas mãos, então olhe pela fé e creia que aquilo que Deus está falando a partir da eternidade, como já concluído, concretizado, realizado, você também é chamado, ainda que a tua fé seja do tamanho de um grão de mostarda, você pode dar ordem a um monte e ele vai se mover. E essa nação se movendo e marchando em fé, seguindo as orientações de Deus pela fé, simplesmente aquelas muralhas ruíram. E aqui está um grande exemplo de fé ilustrada e definida para as nossas vidas. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais essa transmissão, por mais esse momento na presença do Senhor. Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, eu quero te agradecer por mais essa noite em que temos a oportunidade, Senhor, de compartilhar a Tua santa e poderosa palavra. Senhor, eu quero aproveitar esse momento, Senhor, e interceder por todos os pastores, Senhor, que estão nesse tempo fazendo também as suas transmissões na medida do possível, Senhor. Porque há também pastores, Senhor, que não dispõem de todos os recursos tecnológicos para transmitir suas mensagens. Mas eu te peço que o Senhor tenha misericórdia desse povo, tenha misericórdia dessa congregação, tenha misericórdia dessa igreja, Senhor, onde quer que esteja nessa noite, Senhor. Que o Teu Santo Espírito esteja atuando e que tudo aquilo que foi pregado, que tudo aquilo que eles ouviram, sejam trazidos à memória, ó Pai. Eu rogo, Deus, pelos presbíteros, eu rogo pelos diáconos, para que tenhamos sempre, Senhor, sabedoria, força e entusiasmo para servir ao Senhor com coração íntegro
e sincero, porque a tua palavra diz: maldito o homem, Senhor, que faz a tua obra de maneira relaxada. Por isso, ó Pai, eu quero te clamar e te pedir que o Senhor cada vez mais nos desperte para fazer a tua santa e poderosa vontade. Eu rogo pela tua igreja, Senhor, que nesse exato momento se encontre espalhada, cada um em seu lar, assistindo cada um a essa transmissão. E eu peço que o teu Santo Espírito, mais uma vez, venha dar uma injeção de fé, uma injeção de ânimo. Porque quem sabe, Senhor, aqueles que estão ouvindo nessa noite, talvez alguns já estavam pensando: eu preciso que minha fé seja aumentada. E nós somos desafiados com a tua palavra, com o grão de mostarda. E é verdade também, Senhor, que não somos diferentes daquele povo, tanto da primeira geração quanto da segunda geração. Nós podemos responder positivamente ao teu chamado, porque o teu Espírito Santo simplesmente nos despertou e nos libertou. Por isso, Pai, nessa noite fica conosco, continua a derramar da tua graça, da tua abundância, no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, estamos chegando a mais um final de uma transmissão. Eu quero só deixar alguns recados para os irmãos. Nesse sábado, nós já vamos ter o nosso segundo módulo, falando sobre só a graça e só Cristo, com o nosso querido irmão, reverendo Aguinaldo, que vai ministrar esse segundo módulo no sábado, às 19 horas. As programações da igreja estão no WhatsApp da igreja. A gente vai ter programação da UPA e de outros departamentos também. Então, fique atento com a agenda da nossa igreja, que muitas coisas estão acontecendo, tá? E é importante que você esteja antenado e com a tecnologia aí aperfeiçoada e atualizada, né? Hoje mesmo eu já fiz o meu Instagram, o João foi o primeiro a comentar, porque realmente não dá mais para ficar de fora dessas novas mídias, dessas novas tecnologias, porque é o que nós temos hoje para compartilhar aquilo que Deus tem nos dado. Que Deus te abençoe poderosamente nessa noite, que você tenha uma noite de descanso e em paz, e que essa palavra alimente a tua alma. Guarda isso. Nós não somos diferentes da primeira e nem da segunda geração, mas nós devemos copiar o exemplo da segunda, que marchou pela fé, que obedeceu pela fé e que conquistou pela fé. Então, à luz das santas promessas do Senhor, marchemos, igreja, continuemos de pé, porque as nossas portas podem estar fechadas, mas as portas celestiais permanecem abertas para o clamor do seu povo. As portas do nosso coração permanecem destrancadas, porque Cristo está conosco. Então, fique firme, não se abale, permaneça na fé, se agarre nas promessas, porque Deus é fiel. Tenham todos uma boa noite, uma boa semana. Te vejo no sábado, domingo pela manhã às 10 e à noite às 19 horas. Até mais, Deus abençoe.